Grande honra a você que me assiste aí pela a rede do YouTube. Seja muito bem-vindo, é uma honra tê-la aqui conosco. E eu creio que será um tempo glorioso, onde nós ouviremos a palavra de Deus e estaremos sendo enriquecidos. Mas eu quero te pedir, queridos, que não tenha por comum. Gosto sempre de pensar sobre esses cultos que nós estamos participando aqui na igreja, ou pela rede social, mas para te exortar, para que você não tenha por comum aquilo que é sobrenatural. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Nós estamos num ambiente, irmãos, totalmente sobrenatural e espiritual. Nós não estamos falando ou nos fundamentando nesses dias que estamos numa igreja sobre coisas naturais. Vamos até dar exemplos naturais, irmãos, mas quando a palavra de Deus, que é o presente de Deus para o homem, que é o escape de Deus para o homem, que é o manual de vida para o homem, ela é falada, irmãos, algo sobrenatural já está acontecendo. Você pode dizer amém? Não se trata, irmãos, de estarmos sentindo no nosso corpo físico. Muitas vezes Deus ele vai falar de uma maneira tão poderosa que nós vamos perceber nos nossos sentidos. Nós podemos até nos emocionar, mas sabe, irmãos, independente do que você esteja sentindo, nesse tempo, do que você esteja passando, lembre, quando a palavra de Deus ela é lançada, algo está acontecendo. E sábio é, irmãos, aquele que se inclina para ouvir a palavra de Deus e diz, Senhor, eu recebo no meu coração. E essa palavra, irmãos, ela vem para provocar mudanças na nossa vida. Amém? Pode ser que em algum momento aqui eu vá falar para você de algo que você já escutou, de algum tipo de ensinamento que você já escutou, irmãos, mas eu te digo de novo, não tenha por comum aquilo que você já escutou. A palavra de Deus diz, queridos, que é saúde para as nossas vidas, ouvir sempre as mesmas coisas. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque uma pergunta veio no meu coração enquanto eu estava meditando para falar para você. E a pergunta, eu queria que você pensasse sobre ela, é o que significa ser cristão? O tema da ministração hoje é a autoridade do crente. Mas eu quero começar fundamentando algumas coisas, mas a primeira pergunta para mim e para você é, o que significa ser cristão? Para pensar sobre isso. Será que é vir à igreja nos domingos? Ou só vir à igreja nos domingos? Que bênção a estar. Olha, irmãos, congregar a palavra de Deus nos exorta e nos ensina a estarmos congregando, porque é bênção. O congregar é o que vai fazer com que eu e você possamos crescer nessa comunidade cristã. Mas o que significa ser cristão? Aleluia. É ser nascido de novo? Amém. Nasci de novo. Estou no reino. Mas, irmão, ser cristão é ser como Cristo. E esse tema é bem interessante, a autoridade do crente, queridos, porque ser como Cristo é nós pararmos para pensar como foi que Cristo andou aqui na terra. Como Cristo se moveu aqui na terra. Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Com o Espírito Santo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Poderíamos dizer, como Deus ungiu a João Henrique, de Pilar. Não é de Pilar não, né? É de João Pessoa, com o Espírito Santo e com poder. Como Deus ungiu a Benício, como Deus ungiu a João Dantas. Irmãos, e Deus nos ungiu, irmãos, a Bíblia fala que nós nascemos de novo. E João Batista, quando ele estava batizando nas águas, ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então ele estava batizando o povo com um tipo de simbolismo de arrependimento, para que as pessoas se arrependessem. Mas ele disse também assim, olha, depois de mim vai vir um, após mim, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Você pode dizer amém? Aleluia. Por isso que eu disse a você, queridos, ser cristão não é simplesmente termos um passaporte carimbado, vou para o céu. E a melhor parte é ir para o céu, irmãos, é termos a salvação, entenda. Mas sabe, a expectativa que Deus tem, ou a expectativa da palavra de Deus na nossa vida é que possamos produzir e sermos frutíferos como Jesus foi na terra. Jesus, ele é o nosso padrão, ele é o nosso modelo. Aleluia. Explica melhor, pastor, o que é um padrão, o que é um modelo? Eu não sei, eu já trabalhei com mecânica, eu já fiz um curso no Senai, onde nós aprendíamos sobre produção em massa de algumas peças, né? Então, na produção em série, em massa, existe um modelo, ou uma peça padrão.
Ou seja, você não pode, eu fabriquei essa garrafa aqui, que é uma peça, ele tem um molde, eu não posso fabricar a segunda, a terceira de um molde subsequente, porque vão começar a dar diferenças. Existe um modelo, e é sobre aquele modelo que todas as outras serão fabricadas. Você entende? Jesus, ele é o modelo, ele é o padrão, e sobre esse padrão, sobre esse modelo, que é a palavra de Deus, todos os outros que irão nascer de novo, devem se comportar, e devem viver e se mover. Paulo, ele diz, eu acho que Paulo, Atos capítulo 17, versículo 28, ele diz, pois nele existimos e nos movemos. Sabe, irmãos, nascer de novo é vestir essa roupa de Cristo, irmãos, e se mover, e existir, e se mover por meio da palavra. O que é Jesus? Jesus Cristo. A Bíblia diz no princípio, João capítulo 1, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, irmãos, essa palavra, o Deus Todo-Poderoso, decidiu descer aqui na terra, para fazer a diferença na minha e na tua vida, irmãos. Você pode dizer amém? Ele decidiu descer, a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória, queridos, para fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Nós não tínhamos, irmãos, capacidade em nós mesmos, nós não temos capacidade em nós mesmos de produzir os frutos que precisamos produzir. Entende isso? Mas eu pedi para você abrir 1 João capítulo 4, versículo 17, não pedi? 1 João capítulo 4, versículo 17. Aleluia. O que significa ser como Cristo? 1 João 4, 17 diz assim, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Vou repetir, pois segundo Ele é, Jesus, também nós somos nesse mundo. Exatamente segundo, essa palavra segundo quer dizer exatamente como. A Bíblia diz, irmãos, pois conforme Jesus Cristo é, exatamente como Jesus é, também nós somos, não seremos. Como Jesus é, nós não seremos, nós somos. É o que a palavra de Deus está me ensinando e te ensinando, irmãos. Qual é o padrão? O padrão é Jesus. Qual é o modelo? É Jesus. O que é ser cristão? É ser como Cristo. A Bíblia diz, olha, conforme Ele é, e aí a imagem que você tem de Jesus, qual é? Você que está me assistindo, qual a imagem que você tem de Jesus? É o Jesus que está na cruz, o Cordeiro, ou você tem a imagem do leão? Aleluia. Do Deus todo, porque João ele viu, se você depois ler, não vamos abrir não, mas João ele viu esse Jesus ressurreto, em Apocalipse capítulo 1, e a Bíblia diz que ele não se aguentou, ele caiu. Tamanho é a glória, tamanho é o esplendor do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ah, pastor, você está dizendo que eu sou esse glorioso? Não, eu estou dizendo, conforme o Jesus que nós temos um padrão, um modelo, não é o Jesus da cruz, mas é o Jesus ressuscitado, irmãos. É aquele que está glorificado, está à destra do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, irmãos, que Ele está à destra do Deus Todo-Poderoso. E se nós não tivermos essa consciência, irmãos, nós não vamos ter a consciência, ou nós não vamos nos mover no princípio de autoridade que a palavra de Deus nos ensina. Aleluia. Vamos aprender já isso. Existe um princípio, irmão, estabelecido na palavra, para eu e você podermos navegar e andar na nossa vida, é o princípio de autoridade. E Deus, irmãos, Ele quer que eu e você possamos desfrutar dessa consciência. Sabe por quê, irmãos? Porque ser cristão ou ser crente é estar consciente daquilo que nós somos. Não está baseado simplesmente em conhecimento. Não é só conhecer. Eita, eu sou crente, eita, nasci de novo. Graças a Deus, agora eu não vou mais para o inferno. Não, irmãos, é ter a consciência do que eu sou e do que eu tenho. E a partir desse princípio, irmãos, é se mover naquilo que eu sou e naquilo que eu tenho, queridos. Aleluia. Nós temos um pastor lá do Verbo da Vida Natal, Roberto Palhano. Glória a Deus. Ele é policial rodoviário federal. Nós servimos na igreja José Pinheiro, lá em Campina Grande, durante muito tempo.
Ele é uma pessoa especial, um pastorzão, um coração muito grande. Mas, irmãos, quem aqui já viajou de um estado para o outro e passou por uma polícia rodoviária federal? Normalmente, quando você passa, não tem ninguém ali naquela barreira, né? Você vai, passa, mas você já tem que diminuir. Existe um posto ali, e ele diz, a 100 metros, polícia. Diminua a velocidade. O limite é X, é 40 ou é 60. E você entende que ali existe uma autoridade, e se o policial está lá na frente, vestido com a sua roupa de policial, ou seja, aquilo que investe ele de autoridade, ele só precisa fazer uma coisa. É assim ou não é? Quem está passando na barreira. Ou então ele faz assim, né? Ou assim. Tem que encostar, irmão. Por quê? Porque existe uma autoridade delegada para aquela pessoa. Imagina o mesmo pastor Beto Palhano, ou Roberto Palhano, lá no posto policial, sem a sua roupa de policial. Ou eu mesmo, ou você, irmão, está no posto da rodoviária federal, vem um caminhão e você faz assim. Ele não vai parar, não. Vá para a pista e sai da frente, porque ele não vai parar, não. Ele vai pensar até que é outra coisa. É ou não é, irmão? Aleluia. Mas quando você nasce de novo, irmãos, sobre eu e você vem um revestimento, vem uma capacidade, vem um revestimento de autoridade. E nós vamos aprender sobre isso hoje. É a autoridade do crente. Por que o crente tem autoridade? É para mandar nas pessoas? Não. O crente ele tem a autoridade delegada por Deus, irmãos, para mover as coisas, para que as coisas mudem, para que o ambiente espiritual na sua casa, na sua família, possa mudar. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo vai começar na sua casa. Deixa eu te dizer de novo. As coisas que você precisa resolver por fora, ou lá fora, melhor dizendo, tem a sua parcela, a pessoa para resolver. Mas eu vou te dizer, você que está me assistindo, muitas vezes você precisa arrumar o ambiente do seu lar, da sua casa, para que aquilo que está fora possa ser resolvido. Muitas vezes nós escutamos, né, irmãos? Primeiro é o que está dentro, é ou não é? É dentro do homem de Deus, dentro da mulher de Deus. Tem que resolver. Quando Jesus diz a Nicodemos, é necessário nascer de novo, e ele entende, quando você entendeu, é necessário que eu nascesse de novo, para resolver aquilo que já está dentro, irmãos. Aleluia. Quando dentro está resolvido, irmãos, tudo por fora fica mais fácil para se resolver. Amém? Você está comigo, querido? Amém? Abra comigo em João, Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, no versículo 12. Amém. Obrigado, Pai. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Aleluia. Essa palavra poder, irmãos, ela no grego, ela quer dizer autoridade. Todos quanto o receberam, recebeu quem? Jesus. A Bíblia diz, se você ler nos versículos anteriores, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos os quanto o receberam, Deus lhes deu autoridade. Diga comigo, autoridade. Se recebeu Jesus, irmão, se nasceu de novo, Deus, ele delegou autoridade. Exósia é no grego essa palavra poder, no grego quer dizer exósia, é autoridade delegada, é autoridade para governar, é autoridade para estabelecer. Aleluia. Às vezes nós lemos alguns trechos da palavra de Deus, é necessário, irmãos, nós tentarmos mergulhar um pouco mais para entender o que está sendo falado naquele trecho. Ou seja, Jesus veio para os seus, para os judeus, mas eles não receberam. Mas todos os que o receberam, quem recebeu Jesus aqui? Você pode dizer amém? Ele delegou autoridade. Ele estabeleceu autoridade para governar. Aleluia. Mas por que, pastor, isso tudo? Porque foi perdido, irmãos. Aleluia. Porque foi perdido. E aí nós vemos às vezes algumas pessoas, até mesmo dentro da igreja, irmãos, com dificuldade de avançar e de crescer, porque falta conhecimento nessa área.
Eu não sei se você já viu, queridos, algumas pessoas que ficam assim, muitas vezes, e olha, a oração ela é uma bênção. Nós temos que orar uns pelos outros toda hora. Mas sabe, irmãos, tem pessoas que, pastor, ora por mim. Ore por mim porque eu preciso arrumar um trabalho, um exemplo. O pastor orou. Eita, Fabi, ora por mim, eu preciso arrumar um trabalho. Mas o pastor não já orou? A autoridade é entender, irmãos, quando alguém fala e você é aquela pessoa que pode orar e as coisas simplesmente acontecer, porque a autoridade do céu já foi delegada para você. Então nós temos, irmãos, autoridade para fazer com que as coisas aconteçam. Amém? E é necessário que nós possamos parar para pensar, irmãos, que nós não estamos aqui na terra simplesmente passando um tempo de agonia, irmãos. Aleluia. Ser cristão, irmãos, é viver uma vida de resultado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mas pastor, então vamos lá, é a teoria da prosperidade? Não, irmãos, é a teoria da palavra. Aleluia. É a teoria do que está escrito, irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, irmãos, que nós vamos passar pelo dia mau. Oh, glória. Vai chegar o dia mau, irmão. Não sei, pode ser que alguns aqui nesse ambiente estejam vivendo um dia mau, ou o seu dia mau. Um familiar que está trazendo preocupação para o seu coração. Mas, irmãos, se nós não pararmos como igreja, preste atenção você que está me assistindo, se nós não pararmos como igreja para entender o que nós somos pela palavra, irmãos, nós vamos somente provar de Deus pelas bordas, provar de Deus, eita, Thaís foi abençoada, eita que bênção, rapaz, será que Deus quer me abençoar? Rapaz, olha o irmão João Dantas, ele foi abençoado, recebeu. Será que Deus também quer me abençoar? Não, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele já nos abençoou. Agora, a nossa posição como cristão, irmãos, faz toda a diferença, porque é sermos como Cristo. Quando Cristo se deparou com a falta, o que foi que aconteceu? Não sei se você lembra quando Pedro chegou perto dele, não fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando disse, Senhor, tem uma multidão aí para dar de comer, e agora? Aí Jesus fala assim, dê de comer a vocês a eles. E aquelas pessoas não entenderam, irmãos, porque o próprio Deus estava dizendo, ei rapaz, vocês podem fazer, vocês podem produzir, mas eles não entenderam. Aí um chegou para ele assim e disse, Senhor, nós temos um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele disse, traga para cá. Simplesmente ele deu graças e a multiplicação foi tremenda, irmãos. Eu quero te dizer, esse tipo de autoridade está sobre a minha vida e sobre a tua. A falta ela pode até se apresentar, queridos, mas você tem autoridade no nome de Jesus para desfazer, irmãos, as obras do diabo. Eu te digo, irmãos, nós não estamos competindo com o diabo para tentar ver se vamos ganhar dele, não, irmãos. Ele já foi destronado na cruz. Ele já foi destruído na cruz. O que eu e você temos que fazer hoje é permanecer na posição de autoridade e de mais do que vencedor, queridos. Aleluia. Ah, pastor, eu já ouvi falar sobre isso. Agora a grande pergunta é, como você está vivendo? Aleluia. Como estamos vivendo, irmãos? Estamos vivendo olhando mais para a escassez ou para o que a palavra de Deus diz? A grande pergunta é essa. E eu vou te falar, irmãos, Deus é minha testemunha, eu vim orando pela igreja, e tem alguns 15, 20 dias, e me veio esse cuidado, e especialmente para a nossa igreja, para nós aqui, para esse lugar, esse cuidado de nós estarmos atentando para a palavra, para não deixar o engano do diabo nos enredar e nos levar para uma posição, irmãos, de assustados, de medrosos, daqueles que estão olhando assim, rapaz, será que eu vou perder? Será que eu vou ser derrotado? Será que eu vou ser demitido? Será que minha empresa vai quebrar? Será que meus filhos vão dar para drogados? Será que meu familiar vai deixar de beber? Irmãos, você tem autoridade, existe um nome que está acima de todo nome, está delegado para você, para que você ore e as coisas aconteçam, irmãos. É simples assim, irmãos. Eu quero te dizer, é tempo de nós voltarmos para nos firmar nesta verdade, irmãos. Autoridade delegada. Leia comigo, autoridade delegada. E eu quero que você pense, qual é o tipo de vida que você quer levar nesse mundo, irmão? É aquela vida que você chega no final do mês e diz, eita, graças a Deus, só faltou a conta d'água para pagar, mas mês que vem eu resolvo.
ou você quer viver? Porque a Bíblia diz, irmãos, se quiserdes, e eu te digo, irmãos, não se trata de ter dinheiro, irmãos. Se trata de viver uma vida que Deus tem para a minha vida e para você. Se trata de viver aquilo que a palavra de Deus promete para a minha vida e para você. Qual é a vida que você quer viver? É sair de casa de manhã para trabalhar e dizer, graças a Deus, agora eu vou trabalhar. Sair de casa porque eu não aguento estar em casa, é muita agonia. Ou você quer dizer assim, eu não vejo a hora de chegar na minha casa, porque ali é um canto do céu. É um canto que Deus estabeleceu para viver o céu aqui na terra. Aleluia. Mas sabe, irmãos, se você não está vendo essas coisas acontecerem, não é porque Deus não quer, não. É porque nós precisamos tomar posição nesse tempo. Você pode dizer amém? O que é que a palavra de Deus nos falou? Especificamente uma palavra profética para essa igreja. Eu continuo, todas as vezes que eu estiver aqui nesse lugar, irmãos, eu vou repetir. 2021, ano do incomum. Ano onde famílias, lembra disso? Famílias, ministérios, finanças serão restauradas. 2021, ano onde confissões, ano de manifestação de confissões, outrora faladas. Lembra disso, irmão? Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Se nós não tomarmos a posição que nos cabe tomar, não vai acontecer. O que é que Deus está nos exortando? Se você não assistiu, irmãos, as ministrações dos últimos 2 domingos, eu recomendo que você assista. Está no canal do YouTube. Se nós não tomarmos posição, irmãos, para se mover ou nos mover conforme a palavra de Deus ensina, nós vamos ver simplesmente a bênção acontecendo, irmãos. E alguns vão dizer assim, rapaz, ano de 2020 não era um ano de dobrar, ano de crescer? E cadê? Covid, não sei o que, gente morrendo. Mas eu te pergunto, irmãos, começa a conversar com alguns filhos de Deus que você vai ver que alguns aqui, eles esticaram e cresceram, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes quando nós estamos olhando a perspectiva, não é? Por perspectiva, rapaz, é um tempo de muito problema, economia com problema, muita gente morrendo. Nós não ignoramos essas coisas, irmãos, nós também não vamos desdenhar daquilo que está acontecendo lá fora. Não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo, irmãos, é que existe um lugar para mim e você viver em Deus que dá resultado. Mas a Bíblia diz, irmãos, diz assim, olha, Deus, a mão de Deus ela não está encolhida, que não nos possa abençoar. A mão de Deus já está estendida, ou seja, Deus ele já nos abençoou. Agora é tempo de nós tomarmos uma posição. Abra comigo em Efésios, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 15. Aleluia. Essa consciência, irmãos, da bênção de Deus na nossa vida, na nossa casa, essa consciência muito mais definida. Eu não sei se você, aqui tem muita gente muito mais nova, mas Monteiro vai lembrar muito bem disso, daquelas televisões de tubo. Eu tinha uma lá em casa, irmão, nós compramos uma na loja Arapuã, lá em Campina Grande, em 50 prestações de R$25, eu acho que foi lá, no tempo das cavernas. Meu amigo, e para pegar a televisão e levar de um lado, é um perigo aquela televisão. Alguém tem uma televisão daquela ainda? Tem? Tu tem? Tem. E, irmão, a televisão pesava acho que uns 150 quilos, não era 150, mas pesava uns 80, eu acho, uns 70 pesava. Pesada demais. Mas tinha a tela grande, mas não tinha definição. Aí você vai olhar hoje, irmãos, às vezes uma televisão, uma TV bem pequenininha, aí diz lá, né? Esse celular que você está me vendo agora, muito melhor do que muitas câmeras. Um celular com uma potência muito mais ampliada de definição de imagem do que o grandão. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Não é tempo de igreja que vai determinar a tua definição em Deus ou aquilo que você vai experimentar da palavra. É o teu coração em Deus firmado, dizendo, Senhor, eu estou aqui para aprender e ter a experiência com você, porque eu acredito na tua palavra. Aleluia. Aleluia. Não é o peso, não é ser ministro, não, irmãos, é ser ovelha e dizer, Senhor,
Senhor, eu não aceito viver menos do que a tua palavra me ensina para viver. E tomar uma decisão, irmão, de viver a palavra. Alguém pode dizer, é fácil? Muitas vezes não, irmão. Sabe por quê? Porque requer renúncia. Requer mudança. Requer uma nova posição. A Bíblia diz, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. Faça morrer a natureza terrena. Colossenses capítulo 1, capítulo 3, a partir do versículo 1 diz, faça morrer aquela natureza terrena. Ensinando o quê? Para viver uma vida diferente, irmãos. Para viver uma vida abençoada, irmãos. A Bíblia ensina a viver em longanimidade, você ter um longo ânimo, em domínio próprio. Para quê? Para viver o que Deus tem para as nossas vidas. Entende isso, irmãos? Amém. Mas vamos continuar, para que a gente não saia do tema, né? Aleluia. Não se trata de acumular conhecimento. Não é apenas vir para a igreja, mas é agir como ela. Não é somente vir para a igreja, irmãos, mas é agir como igreja. Igreja, esse prédio chama-se igreja, mas igreja somos nós que nascemos de novo. E eu pedi para você abrir em Efésios capítulo 1, versículo 15, não foi? A Bíblia diz assim, por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só nesse presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Diga comigo assim, ele me deu. Aleluia. O qual é o seu corpo. Agora preste atenção nessa palavra, irmãos. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Você pode dizer glória a Deus? O que está dizendo aí, pastor? Que Jesus está à direita de Deus. Resumindo, Jesus está à direita de Deus. Que Deus deu autoridade a Jesus sobre todo nome que se possa nomear. Deixa eu te perguntar uma coisa, falta tem nome? Tem, não tem? Doença tem nome? Tem. Aleluia. Depressão tem nome? Tem. Ansiedade tem nome? Tem. Tristeza tem nome? Tem. Todo nome está submisso ao nome de Jesus. Mas uma coisa interessante que ele diz, ele continua, ele diz, olha, ele deu a Jesus. Aí ele fala da igreja, que é o seu corpo. Jesus a cabeça, eu e você somos o corpo de Cristo, amém? E ele diz, a plenitude, é a plenitude, irmãos, existe uma plenitude, já está liberada pelos céus para mim e para você, irmãos. Jesus está à direita, está numa posição de autoridade. Deus deu poder a Jesus. Aonde Jesus está? Nessa posição de autoridade. E nós estamos aonde, irmãos? Estamos em Cristo. Estamos na mesma posição em Deus, irmãos. E o que é que Deus espera de mim e de você? Viva essa autoridade e exercite-a na sua vida. Porque você recebeu plenitude do céu. Nasci de novo. Plenitude veio para o seu coração, para a sua vida. Sou filho de Deus, glória a Deus. Mas, irmãos, é necessário tomar posição. É necessário ter essa consciência. Porque essa consciência, irmãos, que nós somos filhos, que nós já recebemos autoridade, que nós estamos posicionados em Deus, à direita do Pai, em Cristo Jesus, nos vai fazer prosperar sobre todas as coisas.
Ou seja, o problema é a dificuldade que você está vivendo hoje, os desafios que você está vivendo na sua família, na sua casa ou no seu trabalho, eles vão ser fichinhas, irmãos, porque vai te levar essa consciência não do problema. Não é a consciência do problema, irmãos, mas é a consciência de aonde estamos em Deus. Porque se nós estivermos só conscientes do problema, irmãos, nós vamos ficar na expectativa: Senhor, você está olhando, Pai, me ajuda, Senhor. Você está vendo o que eu estou passando, Senhor. Essa é a posição, irmão, daqueles que não têm plenitude. Ou daqueles que não estão numa posição que Deus os colocou, irmãos. É aquele filho de Deus que está esperando que Deus faça aquilo que Ele já disse que é meu e teu, irmãos. Aleluia. A consciência, ela vai te levar e me levar, irmãos, a termos experiências. Essa consciência de onde nós estamos em Cristo vai nos levar a termos experiências com Ele, de vermos Deus se movendo ao nosso favor. Eu estava conversando com uma pessoa muito amiga essa semana, e ele me disse assim, rapaz, eu estava numa situação muito difícil da minha vida, e de repente eu, com o coração sincero, eu disse: Deus. E ele disse: naquela hora eu tive a consciência de que Deus estava comigo ali, do lado do meu carro ali, como se estivesse sentado no banco do meu carro. E eu estava chorando durante um bom tempo, e aquele choro não era de tristeza, mas era por perceber a presença, por perceber a graça. A experiência, irmãos, que vai nos levar a novos horizontes. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem um homem. Irmãos, a Bíblia diz, não. Na hora que um homem ou uma mulher tem essa experiência com Deus, não é por causa dos sentidos, não é porque eu estou chorando, não, mas é pela consciência da presença de Deus, nos assistindo todos os dias, irmãos, isso vai nos levar a um caminho sobremodo excelente. Sabe por quê, irmãos? Porque dentro da dificuldade, do problema, da agonia, essa pessoa podia estar chorando de tristeza e reclamando da vida, porque Deus não está olhando para ela, porque não existe Deus, porque tudo só vive dando errado, porque dentro de casa só tem problema. Mas naquela hora, irmãos, preste atenção, quando a consciência e quando o foco não é o problema, mas é a palavra, ou é o Deus que resolve o problema, tudo fica solucionado, porque o problema continua lá, mas mudou dentro, irmãos. E a proposta de Deus é que primeiro mude dentro, porque o fora é fácil de resolver, irmãos. O problema é que alguns de nós estão querendo primeiro colocar força fora, sem ter a experiência dentro, queridos. E a consciência do que nós somos, do que nós temos e daquilo que nós podemos, vai nos levar simplesmente, irmãos, na hora dessa pressão, na hora que, como diz lá na minha terra, na hora que o caldo engrossar, na hora que o coloral, né? Não é o coloral que diz, Tiago? É da minha terra assim, né? Na hora que o coloral ficar escuro, o caldo do coloral ficar escuro, você vai parar e vai dizer: Senhor. E você vai perceber, irmãos, que existe um sobrenatural te assistindo. Tão simples quanto isso. E naquela hora não vai mais haver choro de tristeza, de agonia, porque a consciência de Deus na nossa vida vai estar muito forte. E é nessa hora, irmãos, quando essa consciência vem, que simplesmente você vai falar como filho de Deus: em nome de Jesus eu repreendo todo o mal na minha vida. Em nome de Jesus eu repreendo esse espírito de enfermidade. Em nome de Jesus eu repreendo essa confusão na minha família. Em nome de Jesus declaro paz se estabelecendo na minha mente e na minha vida. Aleluia. Entende, irmãos? Existem alguns momentos, irmãos, onde nós temos que parar para refletir, irmãos, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. E uma vez consciente dessa vontade, nós vamos ser frutíferos e vamos ativar o poder de Deus na nossa vida, e as coisas simplesmente elas vão acontecer. Porque não se trata de nós mesmos, irmãos, não se trata eu sou tão bom diante de Deus que Deus vai se mover a meu favor. Não, irmãos, Ele já foi com a tua cara desde a fundação do mundo, irmãos. Ele já te viu hoje sentado nessa cadeira. Ele te ama, independente de, irmãos. A Bíblia diz que Ele te atraiu com amor eterno, e você é amado do Pai. Você é amada do Pai, e não há nada que você possa fazer que vá mudar esse amor de Deus por você.
incondicional, irmãos. Mas uma coisa que Ele espera de mim e de você é: tome posição. Toma a sua posição. Sabe por quê? Aquele guarda, aquele policial federal, se ele ficar ali dentro daquela cabinezinha no escuro lá, ninguém vai ver. Mas na hora que ele sai, irmãos, as coisas acontecem. O diabo, ele não tem direito, irmão, de se andar na tua família e na tua vida. É preciso que você tome posição. Quando eu digo tomar posição, é você sair para dizer: ei, aqui não. Em nome de Jesus. Bata o pé, irmãos. Quem aqui já criou cachorro? Ou tem cachorro? Algumas pessoas. Então, quem tem, vai entender isso. Tem hora que o cachorro não quer obedecer, irmão. Mas quando você diz, o bicho bota o rabo entre as pernas e... É ou não é, irmão? Se você tem autoridade sobre o bicho... Agora, se você for pai de Luke, não adianta muito não. Mas se for de Lili, Lili obedece. É os dois cachorrinhos lá de casa. Um tem que se converter, a outra não, a outra já é convertida. Quando bate o pé, irmão, ela obedece. Ele não gosta muito não, mas ela vai. Então, irmãos, tome posição na sua vida como filho de Deus. Que posição é essa? Você é autoridade. Você que é casado, homem, você é autoridade espiritual na sua casa. Tome posição e fale a palavra. Fale aquilo que você quer ver na sua casa. Aleluia. Aleluia. Fale aquilo que você quer ver na sua família. Jovem, você que ainda não tem... Qual vai ser sua profissão? O que você quer ser? Eu quero ser médico. Começa a chamar, toma posição de autoridade. Fala aquilo que você quer ver acontecendo na sua vida, irmão. Aleluia. Consciente do que você é. Não é simplesmente, rapaz, Deus ele quer. Não, vai. Se Deus quiser, vai acontecer. Não, irmão, não é assim. Tome a posição que você tem em Cristo, que é autoridade. Entende isso, irmãos? Amém? Aleluia. Aleluia. Abrem Lucas capítulo 10, por favor, queridos. Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade. Algumas versões falam poder, mas essa é a mesma palavra que nós lemos anteriormente. Ela nos originais quer dizer exósia, autoridade para governar. Jesus está dizendo assim: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, ou seja, sobre todo o poder do inimigo. Não é tentativa e erro, irmãos. Você não vai tentar vencer do diabo. Jesus já venceu na cruz o diabo. Simplesmente tome posição, porque a autoridade você já tem. É tempo de sair, irmãos, e dizer: ei, parou, hoje foi o último dia. Aleluia. Já chega de bagunça na minha casa, na minha família. Ei, diabo, já chega de perturbar o meu pensamento. Ei, rapaz, sai. Eu decido não ficar mais ansioso. Eu tomo posição de cristão. Eu decido sair da depressão, da cama. Sabe quem está deprimido não tem coragem nem de se levantar, irmãos? Mas você que está me assistindo, você pode hoje decidir se levantar na autoridade do nome de Jesus, para viver a vida que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Não fica preso nos pensamentos, irmãos. Não fica preso nas impossibilidades, mas se levanta hoje, no tempo que se chama hoje, para viver aquele tempo incomum que a palavra de Deus me garante e te garante, queridos. Amém. Aleluia. Se levanta nesse tempo que se chama hoje, irmãos, e decide viver a palavra. Decide receber daquilo que Deus já preparou em Cristo para a tua vida. Aleluia. Abra agora em Gênesis capítulo 1, versículo 26, por favor, querido. Aleluia. Nós falamos que Jesus ele reconquistou, né? Por que ele reconquistou? Porque foi perdido. O homem entregou esse governo. O homem natural, irmãos, ele não tem esse discernimento, ele não tem a habilitação para exercer a autoridade sobre as influências do mal.
Mas você que nasceu de novo, você sim, já é autoridade, constituída. Mas sabe que essa autoridade ela foi perdida? E eu não sei se você está me assistindo aqui, se você ainda não recebeu Jesus, é importante que você receba. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes o diabo, ele fica cirandando e bagunçando na vida de algumas pessoas, e elas às vezes não entendem por quê. Mas é porque ainda não se aliançaram com o Senhor. Existe um propósito de Deus em enviar Jesus, irmãos, que é para resgatar o homem, redimir o homem, justificar o homem, trazer o homem para a posição original que foi perdida. Em Adão, irmãos, Adão fracassou pecando, mas Jesus, ele reconquistou tudo para mim e para você, irmãos. O primeiro Adão, ele pecou, e porque ele pecou, todos pecaram depois dele. Aí preste atenção nisso. Algumas pessoas dizem assim, não, mas somos pecadores. Depois você lê lá em Romanos capítulo 5, a Bíblia diz que ele pecou, e porque ele pecou, todos pecaram à semelhança dele. Mas Jesus veio, irmãos, e a Bíblia diz, aqueles que estão em Cristo reinarão em vida. O que você entende por reinar em vida, irmãos? O que você entende por ter uma vida onde você está reinando sobre as circunstâncias, reinando sobre os problemas? Porque eles vão vir. Mas o que você entende sobre estar reinando sobre essas coisas? Porque aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não estão em Cristo, eles vão estar no problema e não vão saber como sair deles. Aí você vê pessoas sem alternativa, sem achar perspectiva, pessoas desanimadas. Mas Deus não te chamou para andar desanimado, meu irmão. Deus não te chamou para andar desanimado ou para perder o fogo do primeiro amor. Deus não te chamou para viver essas coisas, irmãos. Você não é natural. Você que nasceu de novo, você não está no clube dos pecadores. Você está no clube daqueles que são justificados em Cristo Jesus. E porque és justificado, és aliançado. E porque és aliançado e aliançada, és aquela pessoa que Deus chama para viver a sua plenitude. Você entende isso, irmão? Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim, diz também Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai, sujeitai e dominai, ou subjugue e governe. Abra comigo agora, irmãos, em Lucas capítulo 4, versículo 6, por favor. Aleluia. Disse-lhe o diabo, falando com Jesus, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Pare para pensar sobre isso, irmãos. Dar-te-ei toda esta autoridade, ou todo este poder. Lembra, Gênesis capítulo 1, Deus estava dizendo ao homem, subjugue, domine. Deus estava abençoando aqueles dois, dizendo, olha, agora é com vocês. Salmo 115 diz que Deus, ele deu a terra aos homens. É do homem, mas o homem entregou, quando ele decidiu pecar, irmãos, ele entregou a sua autoridade, ele entregou o governo e o domínio ao diabo. Mas sabe, irmãos, não ficou por aí. Aleluia. Não ficou por aí. Abre em João capítulo 1, versículo 1. Deus tem plano, sempre teve plano de paz para os homens. Aleluia. O diabo por um tempo, ou por um pouco de tempo, ele pensou que estivesse vencido. Mas sabe, irmãos, Deus, eu gosto de dizer que Deus, ele é mais sabido do que todos, porque ele é Deus. Ele criou todas as coisas, ele é Deus todo-poderoso. O plano de Deus, ele é perfeito para mim e para você, irmão. Aleluia.
Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, ele é Deus, irmãos. Jesus, ele é a palavra em ação. Jesus é a solução de Deus para o homem. Jesus, ele é a chave de acesso às bênçãos de Deus para o homem, irmãos. Aleluia. Eu não sei você, irmãos, eu sei que você mora numa casa, mas se você não tiver a chave, você não entra. No seu carro, se você não tiver a chave, você não consegue abrir a porta. Da mesma forma, irmãos, nós, aqueles que não nasceram de novo, não tem a chave, irmãos, para acessar as bênçãos, para acessar essa autoridade, para tomar uma posição de autoridade. Mas aqueles que nasceram de novo, aqueles que genuinamente decidiram nascer de novo, no versículo 12 você vai ver, Deus deu o poder, deu a autoridade de serem feitos filhos de Deus. E novamente eu te pergunto, irmãos, o que você e eu estamos fazendo com o que nós já temos? Vale a pena refletir sobre isso. Aleluia. Abre em Filipenses, por favor, capítulo 2, versículo 6. Jesus, ele é a resposta de Deus para o homem caído, para o homem que se perdeu, para o homem sem resposta, para o homem que anda amargurado. Aleluia, para aquele que estava perdido, para aquele que estava numa posição, sabe, irmãos, aqueles que não têm Deus, o vazio é tão grande que eles não se veem dignos de receber nada. Mas aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm a resposta, que têm Deus, que têm Jesus no seu coração, sim, esses sim, estão habilitados para receber de Deus tudo aquilo que eles precisam receber nesse tempo. E você, irmão, você que está aqui me assistindo, você que está na internet me assistindo, você, Deus foi com a tua cara. Deus te chamou para perto dizendo, eu já te abençoei, deleguei para que você possa frutificar e dar resultados. Aleluia. Sim, pois ele subsistindo da forma de Deus, Jesus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Toda língua confesse que Ele é o Senhor. Esse nome, irmãos, Ele te pertence. Esse nome, Ele é a chave para o Filho de Deus acessar as bênçãos, acessar a paz, acessar segurança. Fala o nome, irmãos. Não tenha medo de usar o nome. Não se veja indigno de usar o nome. Deus, ele já te fez digno em Jesus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz para te colocar numa posição, irmãos, onde você vai falar e as coisas elas vão acontecer. O que aconteceu com Adão antes da queda? Adão simplesmente governava, queridos, tudo. Ele era o governante, ele estava exercendo a autoridade delegada. O que foi que aconteceu? O diabo roubou, porque ele é ladrão. Aleluia. Mas Jesus nos reconectou com a autoridade, irmãos. E nessa conexão, irmãos, hoje nós podemos ser como Jesus, não mais como Adão, mas sermos como Ele é, não Adão, Jesus Cristo, irmãos. Ou seja, por onde você passar, aquilo que você falar, aquilo que você for fazer, vai surtir resultado, vai prosperar. Aleluia. Deus, Ele te unge com capacidade para fazer coisas, irmãos, extraordinárias nesse tempo.
Não julga que esse tempo é um tempo das impossibilidades e das perdas. Não, irmãos, esse é o melhor tempo para nós vivermos, porque é o tempo onde Deus nos acessa a termos conexão com milagres, irmãos. Por causa da posição que nós estamos, mas uma coisa é certa, toma posição. Você não é coitadinho, nem coitadinha. Você não é perdedor, você não é perdedora. Você e eu somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Filho de um Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Não deixa que essa frase seja uma frase que vai te acostumar. Não, eu sou filho de Deus. Não, eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho a salvação. Eu tenho acesso às promessas de Deus. Pai, eu te dou graças porque na minha casa há paz. Pai, obrigado, Senhor, porque essa semana será uma semana extraordinária e de resultados. Você não precisa, irmãos, acordar na segunda-feira com medo, sem saber, rapaz, será que vai dar certo? Não, eu te garanto, irmãos, na posição de autoridade vai dar certo. Se você tomar posição, Deus tem te capacitado, Ele não vai te capacitar. Ele tem te capacitado a você ter ideias que vão te fazer prosperar. Coisas que são insolúveis, talvez no trabalho. Às vezes coisas que são difíceis com pessoas, para lidar com pessoas, para resolver situações. Deus tem te dotado de capacidade para resolver essas situações. Mas hoje toma posição. Decide viver esse tempo de autoridade espiritual, irmãos. Aleluia. Abra comigo. Vamos. Colossenses, capítulo 2. Só para confirmar aquilo que eu já falei para você. Versículo 14. Aleluia. Nós não somos devedores. Aleluia. Eu não sei você, irmãos. Nós somos casados há 25 anos, mais de 25 anos. E eu lembro, assim que nós casamos, morávamos em Campina Grande. Nós tínhamos, começando, Fabi trabalhando, também trabalhando. E naquele começo, tudo muito corrido. As coisas muito contadas, vamos dizer assim. E eu tinha um cartão de crédito na época. Irmãos, nós fizemos, eu, né? Fiz alguns investimentos errados naquele cartão de crédito. E nós chegamos a um ponto de estar devendo naquele cartão. E nós tivemos que fazer um acordo para poder fazer o pagamento. E nós pagamos, na época, um juro muito alto. O cartão de crédito não tem um juros que é muito alto, né? Se você chega no limite lá, paga muitos juros. Uma dívida, irmão. E eu me lembro, irmãos, quando chegou o tempo de quitar a dívida. Eita, que coisa boa, irmão. Né? Ei, graças a Deus. Oh, glória. Não disse isso porque não era crente ainda, irmão. Mas você fica aliviado. Passei por uma etapa. Liquidei a situação. Não caio mais nesse laço de novo. Aí sabe, irmãos, a Bíblia diz aqui o seguinte, olha. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava em ordenanças, ao qual nos era prejudicial. Ou seja, nós éramos devedores, não tínhamos como pagar e era prejudicial, porque a conta era, vai para o inferno. Prejudicial total, irmão, não tinha... E a Bíblia diz, queridos, que uma vida só, ela é caríssima. Se pegasse todos os recursos dessa terra, não dava para pagar por uma só. Por isso que a Bíblia diz lá em Filipenses que Jesus se esvaziou, porque não tinha um justo sequer, como diz lá em Romanos. Nenhum justo. Nenhum que pudesse pagar a dívida. Nenhum que pudesse pagar o preço. Nenhum que pudesse reconectar o povo com Deus. Mas Deus já tinha preparado antes da fundação do mundo, dizendo assim, eles não vão morrer eternamente. E não se trata, irmão, simplesmente
como eu falei, um passaporte para ir para o céu um dia. Não, simplesmente a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para quê, irmãos? Para pegar essa dívida que nós não tínhamos como pagar. E ele foi lá na cruz e diz, agora está pago. Pum, não deve mais nada. Sabe por que isso é importante você parar para pensar? Porque não tem como exercer autoridade com consciência de devedor. Você pode dizer amém? Não tem como exercer autoridade espiritual achando que é um pecador, achando que está devendo. Não. Você não vai precisar pagar a dívida porque você tem que se esforçar ou tem que pagar uma penitência. Não, irmão. Você simplesmente recebe Jesus. Diz, Senhor, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. E a Bíblia diz aqui, o escrito de dívida dele é rasgado. Não deve mais nada. Isso é que é bênção, irmão. Sabe por quê? Porque nós não precisamos nos esforçar para pagar. Lá o cartão de crédito a gente precisou ralar, a economia de um lado para o outro, para resolver. Mas Jesus, irmãos, ele rasgou o escrito de dívida. Clênio ia para o inferno. O sangue de Jesus paga essa conta. Está pago. Benício e Michele, devedor até o teto, ia para o inferno. Jesus rasga o escrito de dívida e foi assim. E a Bíblia diz, irmãos, que ele não olha mais, ele não lança em roxo, ele não vai chegar para você depois e dizer, rapaz, tu está vendo? Estava me devendo, eu te paguei, tu não quer me adorar. Não, irmão, Deus ele é tão bom, que a expectativa de Deus, ele diz assim, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ele não está dizendo, ei, eu te salvei, agora tu está me devendo. Não, você é livre, irmãos, para escolher a vida, porque Deus ele vai respeitar a tua liberdade, mas ele diz, eis que eu te proponho 2 caminhos, vida e morte, bênção e maldição, pois escolhe a vida para que vivas. Aleluia. Aleluia, olha como Deus é bom, irmãos. Tendo rasgado o escrito de dívida, estava devendo, não tinha como ter autoridade, não tinha como vestir uma roupa de autoridade, de autarquia, como diz Jafé. Espiritual. Estava perdido. Podia até arrumar uma roupa de policial, do crente policial, né? O nome que você quisesse, mas dentro não tinha como resolver. Ou seja, o que é que precisava ser resolvido? O espírito do homem ser recriado. Quando é que se consegue tomar uma posição de autoridade? Quando o espírito ele é recriado. Nasci de novo. A Bíblia diz que o coração de pedra é tirado e colocado um novo coração. Ele muda. Jesus fala que aquele que é nascido da carne, ou que nasceu naturalmente, é da carne. Mas o que é nascido do espírito, é espírito. É realmente ter o coração mudado. Para quê, queridos? Para desfrutar de uma plenitude que Deus tem proposto para mim e para você. E sem esse novo nascimento não tem como viver. Também não tem como viver, nascer de novo e praticando as mesmas coisas do velho homem. Não vai provar. Depois lê Colossenses capítulo 3. Faça morrer a natureza terrena. Não ande na carne, mas ande no espírito. Romanos capítulo 8. Ei, não anda na carne. Não anda fazendo as coisas que vocês... Quem nasceu de novo sabe, irmãos, quando vai fazer algo que Deus não aprova, ele sabe lá dentro. Não é para fazer. Quer desfrutar do tempo do incomum, da posição, solta aquilo que não presta, irmão. Glória. Obrigado, irmão. De novo. Solta aquilo que não presta. Amém. Sabe por quê, irmão? Porque nessa sala não tem ninguém perfeito. Não tem. Se você se vê como perfeito, você está precisando receber oração. Não tem nenhum perfeito aqui não, irmão. Todo mundo precisando crescer na palavra. Mas sabe, irmãos, essa palavra ela vem para trazer clareza, para trazer luz. E quando a palavra vem e traz luz, o que é que Deus espera? Brilhe. Ou deixa a luz que vem sair. Para quê? Para brilhar. Não mais andando como derrotado. Não mais andando como coitadinho.
Não mais andando na defensiva com medo, não, mas é andando na posição que Deus chamou para andar. E eu sou autoridade. Aleluia. Eu sou autoridade. Ei, diabo, aqui não. Aqui não. Na minha casa não. Ei, no meu trabalho não. Tira a mão em nome de Jesus. E ele vai soltar, irmão. Com meu filho não, com meus filhos não. Sai em nome de Jesus. Aleluia. É assim que é, irmão. É assim que é. Você pode dizer amém? Aleluia. A obra da cruz, Jesus derrotou o diabo e seus anjos. Então não é uma tentativa. Eu não preciso me esforçar para tentar derrotar o diabo. Ele já foi derrotado. Amém? Ele já foi. Ele não vai ser. Você não tem que fazer nada. Só está na posição. Você pode dizer amém? Vá no capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 13. Nós estamos perto de encerrar. Só vamos ler mais 2 versículos. Versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. Diga, eu sou liberto. Quando alguém disser, rapaz, vá lá tem um determinado lugar que vai ter um culto de libertação, não está chamando você não, irmão. Nasceu de novo, você foi liberto. Diga amém. Ele nos libertou do império das trevas. Um filho de Deus, irmãos, não tem pacto mais com você nasceu de novo, não existe mais aliança sua com nada das trevas. E não, Deus, ele é tão bom, irmãos, que ele não disse assim, ele nos libertou, deixa lá esperando para ver se ele aguenta. Aí a Bíblia diz, ele nos transportou, ele te tirou de um lugar para outro, para longe, irmãos, para um lugar, para o reino do Filho do seu amor, um reino de luz, um reino de justiça, um reino de paz. Essa é a minha e a tua posição. Queria chamar o grupo de louvor aqui. Mas, irmãos, lá em Mateus capítulo... Tem tantos outros versículos para falar para você, mas Mateus capítulo 8 fala daquela passagem do centurião romano. Falei sobre essa consciência de autoridade. E eu sei que você conhece o trecho, eu não vou ler. Quando aquele homem chega para Jesus e diz, Senhor, eu rogo que você vá na minha casa, meu criado está doente, não é assim? Aí Jesus fala assim, não, eu irei lá curar. Aí ele diz assim, não, Senhor, não precise ir na minha casa, porque eu sou homem sujeito à autoridade. E eu sei, Senhor, que quando eu digo a um, vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Ou seja, ele estava dizendo, Jesus, eu entendo o princípio. Eu entendo o que é ser autoridade. Eu só preciso que você faça uma coisa. Manda uma palavra. Porque ele vai ser curado. Aleluia. E agora, irmãos, aliançados em Deus, alguns podem pensar, Senhor, manda uma palavra. E Deus diz assim, abra sua boca. Eu vou repetir. Alguns podem pegar esse trecho da palavra e dizer assim, Senhor, minha família, Senhor, minha mãe, Senhor, meus negócios, manda uma palavra, Senhor. E Deus vai dizer, abra sua boca, porque a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós estamos pregando. Toma posição e muda os quadros da tua vida na posição de autoridade que Deus te constituiu, irmão. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você hoje. Não arreda o pé da tua posição. Alguns dizem, o sangue pode dar na canela, não sai. Mas rapaz, tá pressão, tá agonia. Lembra, irmãos, existe um lugar em Deus, que Deus vai te levar, para que nessas horas de aflição, nas horas que nós falamos no culto de oração, naquela hora da meia-noite, é nessa hora
que você vai provar da bondade de Deus, como Paulo e Silas na prisão, simplesmente adorando a Deus, porque aqueles que estão em posição em Deus, irmãos, eles não vão arredar o pé. Paulo e Silas estavam açoitados, presos pela mão e pelo pé, podiam reclamar, podiam chorar, podiam dizer, eu estou fazendo a obra de Deus e cadê Deus na minha vida? Mas eles disseram assim, vamos louvar. Na hora da pressão, irmãos, na hora que estiver dando vontade de chorar, na hora que estiver dando vontade, estar na posição de autoridade, irmãos, também é. Na hora que der a vontade de chorar e de correr e de desistir, Senhor, eu não vou desistir. Eu vou me posicionar e vou levantar as minhas mãos, simplesmente, porque eu não posso resolver, Pai, mas é do alto que vem o meu socorro. Pai, eu louvo o Teu nome. Pai, eu bendigo o Teu santo nome. Pai, obrigado, Senhor, porque em Você eu sou seguro, eu estou protegido. Pai, obrigado, Senhor, porque eu sou guardado pela Tua palavra. Eu sou guardado, Pai, eu estou debaixo das Tuas asas. Nenhum mal vai me tocar. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio na Tua palavra, Senhor. E eu sei que o final da minha história, quem escreveu foi o Senhor. E o final da minha história é sucesso. Sucesso. Apenas uma palavra, irmãos. Tem pessoas aqui que Deus vai inspirar para falar. Se permita, irmãos, abrir a tua boca para falar e deixar palavras de vida sair da tua boca. Quando o confronto vier, quando se levantar a tempestade, lembra de uma coisa, tempestade, ela não indica a ausência de Deus. Não, irmãos, tempestade é algo que se levanta, mas é temporário. E o que Deus espera de você e de mim é, fala a palavra acalmando a tempestade. A autoridade cessa em nome de Jesus. Coisas que não estão sendo resolvidas. A qualquer um que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. É hora de você mover montanhas com a tua boca, irmão. É hora de você mover circunstâncias com aquilo que vai sair da sua boca. Eu te digo, não é mais tempo de reclamar do que você não tem, mas de agradecer por aquilo que você vai viver. Vou repetir para você. Não é mais tempo de reclamar daquilo que você não tem, mas de agradecer por aquilo que você vai viver. Aleluia. Aleluia. Se revista da palavra. Bote o diabo para correr, irmão. Vocês podem começar a louvar aquela música.